Eu pinto e escrevo, e o problema que me parece mais importante em relação a isso é de saber porque é que pinto e porque é que escrevo. A exposição inicia-se, de facto, com a ideia de haver uma capa, a capa deste livro imaginário. Decidi que fosse uma outra pintura chamada Prece pelos Bêbados, uma homenagem a Fernando Pessoa, que funciona assim como uma capa, porque nesta pintura, estas ideias da escrita e da sua interseção com a imagem é muito evidente. Nesta primeira sala há uma série de obras relacionadas com o crime, com os criminosos e as suas propriedades, com a prisão também, um tema recorrente no percurso de Álvaro Lapa. Um dos trabalhos desta primeira sala intitula-se Voici nos acteurs e inclui um texto que é tirado de um livro de William Burroughs, uma das maiores influências de Lapa, um nome central da geração beat americana e que ficou sempre associado ao consumo de drogas e a uma crítica muito severa do conservadorismo norte-americano. Portanto, nesta primeira sala temos obras de vários períodos, incluindo umas em que se vê uma figura que é uma sombra que era também considerada como um duplo de Álvaro Lapa, a sombra de Milarepa, um monge tibetano do século XII, ao lado do seu mestre Marpa, outro monge tibetano. Nesta sala Bastilhas reúnem-se duas séries, frente a frente. Num dos lados da sala temos a série Quixote na Bastilha e do outro lado umas obras de uma série chamada Espelhos. Novamente, tal como se propõe ao longo da exposição, são muito íntimas as relações entre pintura e escrita. Percebe-se aqui que Lapa tentou, de alguma forma, destruir a questão de estilo, a questão da autoria. Podemos quase olhar para estas obras e podemos levantar a questão, mas foram elas feitas pelo mesmo artista, numa mesma época, e foram. E o que é que as une? Une-as um texto. Em frente à série Quixote na Bastilha, há na série Espelhos 3 pinturas. Motherwell na Bastilha, O Castelo e Melville na Bastilha. Novamente convoca-se a prisão, a noção de prisão, e colocam-se estes autores, um pintor muito importante para Álvaro Lapa, Robert Motherwell, americano, expressionista abstrato. Por outro lado, um escritor, Herman Melville, e no centro, entre estas duas pinturas, a pintura chamada O Castelo, que faz uma referência a Franz Kafka. Até onde se pode chegar a uma conclusão, a minha é de que se pinta e se escreve contra uma opressão, sem mais. Esta sala é uma sala muito particular,
Essa sala tem é um capítulo, digamos, chamado Abdul-Varetti. Este foi um personagem que o Álvaro Lapa criou e localizou também no século XII. Neste caso, era um siciliano, também podemos considerar um duplo de Álvaro Lapa, e de alguma maneira Álvaro Lapa olhava para este personagem como uma espécie de emanação da sua ideia de si mesmo enquanto escritor falhado. Dizia Lapa também que Abdul-Varetti era polígono e independente, vivia perto da natureza, acolhia-se em grutas no seu conforto. O que nós vemos são, de facto, então, um conjunto de aforismos, digamos assim, realizados bordados, para ser mais preciso, bordados por este personagem, mas era, de facto, este teórico, ao mesmo tempo, de alguma forma, xamã, que foi criando estes aforismos. Ele era de tal maneira premonitório que, vivendo no século XII, conseguia escrever frases onde aparecia Rimbaud, um poeta do século XIX. Portanto, tinha poderes psíquicos era uma pessoa com poderes psíquicos muito especiais. Verdadeiramente, Lapa considerava mesmo um heterónimo no sentido pessoano, ou seja, como um personagem que tinha a sua vida e a sua própria biografia, digamos assim, tal como Álvaro de Campos ou Ricardo Reis. Era exatamente o mesmo género de ideia que Lapa tinha sobre Abdul-Varetti. Ele aparece em vários momentos, acontece também a fazer um conjunto que aqui é mostrado pela primeira vez, na sua quase totalidade, de pequenas publicações, pequenos livros de artista. Há uma proposta de futuro, exatamente. Há ali a proposta até política, a proposta política que aparece de um anarquismo integral. Portanto, Lapa tinha também uma ideia política por trás da sua obra, e essa ideia passava muito por um sentido libertário. E Abdul-Varetti seria um libertino, um libertário siciliano do século XII, que emanava da ideia também política de uma sociedade mais liberta. As maneiras de ir contra, todas juntas, podem-se chamar a invenção. Quer dizer, pintor, escritor, qualquer outra coisa que seja expressão, é pelo menos invenção, ou então não é. Ela funciona, a biblioteca, como o coração da exposição. E funciona porque, a partir dos livros que nós podemos observar nesta sala, nós conseguimos ter uma ideia da forma como Álvaro Lapa ia convocando uma série de autores que estava a ler. A partir desta biblioteca nós conseguimos perceber qual é que é o universo de Álvaro Lapa, quais é que eram as zonas
por onde se movia a sua preferência pelos autores surrealistas, por um lado, pela mística tibetana, pelo budismo zen, pela poesia, por Robert Motherwell, um pintor americano. Portanto, há aqui todo um conjunto de referências que nós vamos agarrar a partir dos livros e começamos a perceber como é que Lapa depois nos faz reenvios constantes das suas leituras para as pinturas que vai realizando. É curioso notar que muita gente considera Lapa um não pintor. E há também quem diga que Lapa é um não escritor. E talvez seja curioso perceber que Lapa não quisesse ter sido nem um pintor, nem um escritor. Quisesse ter sido qualquer coisa de diferente. Talvez um autor sem um desígnio, nem uma gaveta onde pudesse ser enviado. Tem de ser algo de muito singular e muito difícil de colocar numa prateleira, seja da história da arte ou da história da literatura. Também nesta sala procurou-se, na proximidade da biblioteca, apresentar algo que também tem a ver com o processo criativo de Álvaro Lapa. Por um lado, um conjunto de desenhos inéditos, na sua maioria, de uma aquisição recente feita pela Fundação Carlos de Gulbenkian, e dentro desse conjunto gostava de assinalar sobretudo um caderno de estudos, até agora talvez o único caderno de estudos conhecidos de Álvaro Lapa. A partir dele também se percebe como é que ele foi experimentando sucessivamente várias formas até chegar à forma que passou depois para pinturas e desenhos. Apresentamos nesta sala em vitrinas um conjunto de documentação em que revelamos o processo de candidatura de Álvaro Lapa a uma bolsa da Fundação Gulbenkian e nesse processo ele mostra já a sua preocupação em estabelecer esta ligação entre texto e imagem, entre pintura e literatura, tendo tido cartas de recomendações de 3 autores e artistas, Ângelo de Sousa, pintor, Alberto Carneiro, escultor, e Almeida Faria, escritor. Ou seja, procurou Álvaro Lapa dar já um campo conceptual para aquilo que viria a desembocar naquilo que vai ser a sala seguinte da exposição, dedicada aos cadernos dos escritores. Claro que isto tem tudo a ver com a liberdade, portanto, parece-me que pintar, escrever, exprimir é um exercício de liberdade contra a opressão. Esta sala chama-se Cadernos dos Escritores. E nela é apresentada aquela que para mim é um dos projetos mais singulares, mais importantes da arte portuguesa da segunda metade do século XX. E o que é isto de Cadernos de Escritores? Os Cadernos de Escritores era, portanto, esta série parte de uma pergunta, parte de um jogo surrealista. A pergunta é: o que é que tu serias se fosses um caderno? Perguntar a cada um destes autores que Álvaro Lapa vai acabar por homenagear o que é que ele seria sobre um caderno. E a complexificação desta série vai-se dando ao longo do tempo, porque se nos primeiros cadernos nós ainda temos um conjunto de formas muito variadas, a partir dos cadernos feitos depois de 77, começa a entrar uma dimensão conceitual considerável. Ou seja, os cadernos começam a apresentar-se
como síntese daquilo que seria a obra de cada um destes autores, ou então de um caráter ou de uma qualidade de cada um destes autores, que lá depois passava a pintura. Há um conjunto vastíssimo de obras que são apresentadas segundo uma ideia tirada do próprio Lapa, que tinha um conjunto de pinturas chamados museus ad hoc, nas quais o artista ia à sua própria obra e na sua obra procurava alguns momentos que para si eram relevantes e fazia miniaturas dessas obras que ele considerava relevantes e pintava-as ou colava-as, no caso de serem esculturas, nesses trabalhos, como se ele buscasse fazer o seu próprio museu. Lapa gostava muito desta ideia associada aos cadernos, como se eles fossem um museu da literatura. Temos então também uma parede com uma única obra, o Caderno de Mallarmé, que eu considero a obra-testamento de Álvaro Lapa e na qual, de alguma forma, Lapa anuncia o seu fim próximo. Esta obra foi realizada numa altura em que Lapa já estava gravemente doente e toda a estrutura da obra nos remete para uma ideia de morte, uma ideia de fim, uma ideia de naufrágio. A última sala tem como título Epílogo. É o fim, é como chegássemos ao fim da exposição. Existe também uma ligação com a sala dos cadernos de escritores, ou seja, se nós olharmos na direção da sala dos cadernos de escritores, no alinhamento desta pintura, surge-nos o Caderno de Mallarmé. Há aqui, portanto, como se fosse uma linha em que a ideia de morte está muito presente. A morte do artista, relacionada com o Caderno de Mallarmé, a morte de alguns familiares e amigos neste campéstico. Por outro lado, nesta sala, há uma ideia muito de relação, há uma relação muito evidente com uma ideia de solidão. O Álvaro Lapa dizia numa entrevista: o artista sente-se só. Termina com uma parede com duas pinturas com o mesmo título e também formalmente distintas. O barco está a voltar a casa. Ou seja, no fim, nós estamos a regressar a casa, tal como um dos autores citados por Lapa, Homero, quando escreve a Odisseia, faz com que o seu herói, Ulisses, regresse a casa depois de 12 anos de viagem para encontrar os seus amigos, a sua mulher, o seu cão. É um fim que também deixa qualquer coisa em aberto, porque de repente há uma pintura que se eleva, a única pintura que se eleva na exposição, também com o título O Barco está a voltar a casa. É uma pintura muito singular em termos formais. Lapa pinta qualquer coisa que não se consegue perceber muito bem o que é. Pode ser um anjo, mas também pode ser qualquer coisa de uterino, como se nós também regressássemos na nossa viagem ao início, ao princípio das nossas vidas.